Presidente Dias Toffoli, primeiro, muito obrigado, pela sua gentileza em nos receber aqui. E a sua experiência é muito rica, desde o momento que o senhor foi advogado, assessor no Congresso Nacional, subchefe de assuntos jurídicos da Casa Civil da Presidência, advogado-geral da União, ministro do Supremo, caminhou mais presidente do TSE, agora presidente do Supremo Tribunal Federal. Então essa riqueza de experiência, nós queremos sorver um pouco. E eu me recordo, em 1988, o recorte da Constituição, nós tínhamos em torno de 1 milhão de processos tramitando no Brasil. Alguma coisa mais, alguma coisa menos. Presidente, com a Constituição, novos direitos, mas também a processualística, o aspecto processual de fazer valer esses direitos, também propiciaram uma explosão de processos no judiciário. Hoje, nos dados do CNJ, mais de 100 milhões de processos. Muita execução fiscal, tudo, mas a população confia no judiciário e demanda cada vez mais. Na sua experiência, como o judiciário tem lidado com essa explosão de processos, essa explosão de cidadania, vamos dizer assim? Acho que essa expressão, ministro Barroso, que o senhor usou, de explosão de cidadania, é a melhor de todas. Se nós formos analisar, na primeira eleição para presidente da República, 3% da população votava quando Prudente de Moraes foi eleito no final do século XIX. Sim. Se nós formos olhar a última eleição antes do Estado Novo, que foi as eleições de 1934, 7% da população votava. E aí já estava incluída as mulheres. Em 1945, no dia 2 de dezembro, 13% da população votou para o Congresso que fez a Constituição de 1946. 13%. Imagina. 13% da população votava. Nós tínhamos ainda a restrição de voto ao analfabeto, nós tínhamos, evidentemente, ainda um país rural. Sim. A urbanização ela acontece a partir da década de 50 e se aprofunda na década de 60. Na última eleição presidencial, direta antes do movimento de 64, foi exatamente a eleição de Jânio Quadros, presidente da República, em que ele derrota o general Lott, que era o outro candidato adversário. E nessa eleição 23% da população votava. Após a Constituição de 88, e até melhor, antes um pouco disso, a partir da emenda constitucional 25 de 1985, aprovada no governo Sarney, no primeiro ano do governo Sarney, foi permitido o voto ao analfabeto. O Brasil já tinha se urbanizado, de tal sorte que em 1989, no dia 17 de dezembro de 89, no segundo turno das eleições presidenciais daquele ano, nós tínhamos 70% de população eleitora. Então vejam a diferença. E o Congresso que realizou e formulou a Constituição de 1988, eleito em 86, também já contou com uma base eleitoral de 70% da população eleitora. Então veja, a Constituição eleita, escolhida, escrita por um Congresso, votado pelo povo, eleito pelo povo, antes de 88, qual era? A de 46. Na de 46, 13% da população votava. No Congresso que fez a Constituição de 88, 70% da população votava. É evidente que isso reflete na representação política, porque a democracia ela é representativa, e o que nós tivemos? Com isso, a Constituição de 88, ela trouxe uma imensa quantidade de direitos e garantias. Numa sociedade com esperança de transformação, de melhoras, e a partir daí, nesses 30 anos, nós tivemos uma inserção na sociedade civil, na classe média e no mercado urbano e de consumo de milhões e milhões de pessoas. Praticamente uma Argentina inteira, 45 milhões de pessoas abriram contas bancárias num período de 10 anos no Brasil, contados aí parte no governo Fernando Henrique e parte no governo Lula. De tal sorte que isso é uma imersão de pessoas. Por isso que depois nós vimos em 2013 o povo na rua, porque estavam sedentos de direitos, querendo serviços públicos funcionando. E tudo isso se refletiu na Constituição de 88.
para garantir esses direitos, a Constituição de 88, ela trouxe uma série de instrumentos processuais, como o senhor falou, para que se desse, então, voz àqueles que não tinham voz. A par disso, se criou a possibilidade de ter ações diretas propostas, inclusive por partidos políticos com representação no Congresso Nacional. Então, eles pedem a votação no Congresso e vêm aqui ao Supremo Tribunal Federal com uma ação direta de inconstitucionalidade. Ou seja, antigamente era só o Procurador-Geral da República que entrava com a ação. Isso se ampliou muito, governadores de Estado, a OAB, sociedades nacionais, né, da organização civil, entidades sindicais de âmbito nacional. Então ampliou muito a esfera de trazer temas para a Justiça, em especial para o Supremo Tribunal Federal. E além de tudo, um Ministério Público com um rol de prerrogativas e de competências que é exclusivo do Brasil. Em geral, o Ministério Público, mundo afora, ele tem por competência atuar na ação penal, a apresentar a denúncia e atuar, então, no processo penal. E no Brasil, felizmente, e isso é bom, o Ministério Público tem atribuições de defender os direitos coletivos, os direitos da sociedade, os direitos de todos os cidadãos. Então a Constituição de 88 pensou exatamente nisso. Nós estamos fazendo um rol de direitos e precisa quem garanta. Quem vai garantir, se os outros instrumentos falharem, se os outros poderes falharem, é o Judiciário. E o Judiciário não age de ofício, ele só age provocado. Então é necessário estabelecer uma série de instrumentos e um Ministério Público independente e autônomo para poder realizar e dar efetividade ao direito. Efetividade essa, como já escreveu o seu xará, o ministro Luiz Roberto Barroso, aqui do Supremo Tribunal Federal, numa primorosa obra em que ele fala que, para além da existência da validade e da eficácia, que são três elementos dos conceitos jurídicos, nós também teríamos que pensar a efetividade. E ele via exatamente isso, a necessidade de que os direitos que estão na Constituição eles têm que se tornar efetivos, eles têm que sair da letra da lei e se tornarem realidade. Com isso, as demandas chegam no Poder Judiciário. Elas chegam ao Poder Judiciário e o Judiciário não pode dizer eu não decido, ele tem que decidir. Então daí esse aumento enorme de demandas. Realmente saímos lá atrás de 1 milhão, 2 milhões de ações, hoje nós temos na verdade 80 milhões, segundo o último dado, 80 milhões de ações, segundo os últimos dados do Justiça em Número, do DPJ, que é o Departamento de Pesquisa Judiciária do Conselho Nacional de Justiça. E é evidente que é uma explosão de direitos, é uma explosão também de busca por esses direitos para que eles efetivamente sejam concretizados. Então o que nós temos aí? Muitas vezes a crítica que se faz ao Poder Judiciário, na verdade, então, é muitas vezes a impossibilidade de atender esses direitos por questões de meios orçamentários, recursos, ou de má gestão, ou de corrupção. E daí, então, essas demandas todas vêm ao Judiciário, e o Judiciário, penso eu, está dando cabo. O Judiciário da Constituição, após a Constituição de 88, é diferente do Judiciário diante da Constituição de 88. O Judiciário diante da Constituição de 88 é daquele Judiciário que cuidava da briga entre o vizinho, separação, divórcio, pensão alimentícia, ação penal, ou seja, casos que envolviam particulares ou então casos de cidadãos contra o Estado por questão tributária, por questões de algum tipo de demanda, servidores públicos, previdência social. De tal sorte que esse judiciário que julgava processo entre A e B, agora, e aquela decisão, ela atuava no espectro intersubjetivo, hoje essas decisões do judiciário se espraiam para toda a sociedade. Ela tem irradiação, ela se expande para todos. Então, as decisões judiciais hoje são cada vez mais atuantes do ponto de vista de repercussão, tanto que se criou no Supremo Tribunal Federal a repercussão geral, exatamente porque são questões que se irradiam para toda a sociedade. Então o judiciário de hoje é um judiciário diferente daquele que era limitado a julgar casos individuais. A sociedade cobra de nós demandas coletivas, a legislação se aprimorou, e a legislação é fruto do Congresso Nacional. Então muitas vezes se diz que o judiciário está sendo um pouco ativo, etc., interferindo, mas na verdade são competências que nos foram colocadas pelo próprio Congresso Nacional. São leis que fundamentam isso. E as nossas decisões são fundamentadas inicialmente na Constituição e nas leis. Ou seja, nós somos vinculados pela Constituição e pelas leis. E nós não agimos de ofício.
nós somos provocados. Tem que ter uma ação para que nós possamos tomar uma decisão. E cada vez mais a sociedade procura então a efetividade dos seus direitos. E na medida em que elas não encontram soluções dos seus conflitos em outros setores, elas vêm ao judiciário. Por isso que quando eu fui advogado-geral da União, criei as câmaras de conciliação. E agora no Conselho Nacional de Justiça estamos investindo muito na questão da mediação e da conciliação, que são institutos trazidos no novo Código de Processo Civil de 2015 e na nova Lei de Mediação também de 2015. E no CNJ já tomamos várias providências para que se faça então a atuação e a formação de mediadores e de conciliadores, inclusive remunerados, para desonerar a justiça e buscar a pacificação social. Então nós estamos investindo muito nisso, exatamente porque nós temos que resolver os problemas de uma maneira que se pacifique. Muitas vezes uma sentença ela é sim ou não, e não chega a pacificar o conflito. Ela decide, ela põe uma pedra em cima do problema, mas essa pedra sempre acaba atingindo uma das partes, porque é uma decisão a favor de um contra o outro. Na questão relativa à mediação e conciliação é a ideia de uma pacificação. Então estamos investindo muito nisso e em vários outros projetos também para dar mais efetividade. Eu tenho dito, ministro Barroso, que a justiça hoje ela tem que trabalhar na sua gestão e na sua jurisdição com 3 princípios elementares e 3 focos. Transparência, efetividade, eficácia. Né? A justiça tem que ser transparente, tem que ser eficaz e ela tem que se dar a responsabilidade. Ela tem que saber que a sociedade lhe cobra, então ela tem que saber dar o retorno à sociedade com o seu trabalho. Presidente, é muito relevante isso, porque muitas vezes, e aí eu trago a nossa experiência, o que se decide num processo, às vezes é a ponta do iceberg. Né? E nós vamos resolver friamente, só para fazer estatística, né? E não entrar a fundo na real causa, gênese da demanda. Por exemplo, numa ação de demarcação, né? Está envolvido questões familiares, questões outras, que se nós não resolvermos bem a origem do conflito, pode gerar outras questões, até homicídios. Né? Então, o que Vossa Excelência está a pontuar é que nós devemos, né, foi esse o entendimento, e está sendo essa a sua marca, né, na gestão, nós temos que atuar na gênese. Né? Nós temos que capacitar pessoas para que as pessoas se entendam. Uma última instância que vão ao judiciário. No judiciário que o senhor está no CNJ dando condições para que o juiz possa realmente atuar. Isso é muitíssimo relevante. E a sociedade e as instituições outras também resolverem os seus problemas, resolverem os seus conflitos de uma maneira pactuada, tanto melhor do que levando ao Poder Judiciário, que terá várias instâncias, demora, não tem judiciário no mundo que realmente não tenha que passar por mais de uma instância, e isso é inclusive objeto de tratados internacionais, a necessidade de poder recorrer, de se ter um segundo juízo de maneira colegiada, para não ficar a decisão apenas da cabeça de um único juízo. Por isso que os tribunais são colegiados, para ser plural e serem democráticos. Perfeito. O mais relevante, e a razão que eu vim aqui falar com o senhor, é esse reconhecimento. Né? A trajetória de Vossa Excelência é nesse sentido. O senhor falou bem a questão das câmaras de conciliação no âmbito da administração, mas o apoio que o senhor dá à mediação, à conciliação, que as partes realmente cheguem a um acordo. E eu acho que o que nos move, presidente? As nossas causas valem mais que a nossa própria vida, porque são as nossas causas que dão sentido à nossa vida. Sim, então nós dedicamos a nossa vida, o melhor que nós podemos fazer, à causa da justiça. E vou lhe dizer, nós que somos do bem somos mais, presidente. É isso que nos alenta. Então fico muito agradecido, né, essa disponibilidade de levar à frente os nossos objetivos. Presidente, muitíssimo obrigado. Eu fico muito feliz de participar e desejar à Escola, né, de Formação da Justiça Militar também todo o sucesso aí, fazendo esse trabalho muito importante, de formação, de aperfeiçoamento e de reciclagem sempre, que é constante, e ouvindo vários setores, vários segmentos, várias pessoas.
Eu penso que isso é um belo trabalho, José Barroso, então fica aí. Sinergia, né? Que vai apontar o futuro. Exatamente. Meus parabéns. Sucesso. Muitíssimo obrigado. Felicidades.